Vamos ler hoje do Madhya Lila, Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 5, as atividades de Shakshi Gopal. Shakshi Gopal. Shakshi quer dizer o testemunho. O Gopala que faz o seu testemunho. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Todas as glórias ao Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias a Nityananda Prabhu, todas as glórias a Advaita Prabhu e todas as glórias a todos os devotos do Senhor Chaitanya. Então, o primeiro verso em sânscrito dá um resumo do capítulo. Padibhyam chalam ya pratima swarupo Brahmanya devo rishataha gamyam Desham yayo viprakrite bhuteham Tam Shakshi Gopalam aham nato ismi. Ofereço minhas respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, Brahmanya Deva, que apareceu como Shakshi Gopala para favorecer um Brahmana. Ele viajou por 100 dias através do país, caminhando com suas próprias pernas. Quão maravilhosas são suas atividades! Shalite Shalite Aila Yajapura Grama Varahatakura Deki Karila Pranama. Caminhando sem parar, Chaitanya Mahaprabhu e seu grupo finalmente chegaram a Yajapura, no rio Vaitarani. Ali ele viu o templo de Varahadeva e ofereceu-lhe suas reverências. No templo de Varahadeva, Chaitanya Mahaprabhu cantou, dançou e ofereceu orações. Ele passou aquela noite no templo. Em seguida, Chaitanya Mahaprabhu foi à cidade de Katak para ver o templo de Gopala testemunha, Shakshi Gopala. Ao ver a deidade de Gopala, ele ficou muito satisfeito com sua beleza. Katak é uma cidade importante do estado de Orissa, onde está Jagannatha Puri. Então ele veio, passou em Remuna, seguiu em frente na direção do sul. Então ele chegou na cidade de Katak. E depois, não é bem na cidade, esse templo é fora da cidade. É assim uma vila, tem uma estação de trem que tem esse nome, Shakshi Gopala. Enquanto esteve ali, Chaitanya Mahaprabhu cantou e dançou por algum tempo e no êxtase de amor a Deus ofereceu muitas orações a Gopala. Naquela noite, Chaitanya Mahaprabhu hospedou-se no templo de Shakshi Gopala. E juntamente com todos os devotos ouviu com grande prazer a narração sobre a história da deidade Shakshi Gopala. Anteriormente, Nityananda Goswami Yade Tirtha Brahmila Shakshi Gopala Dekivare Kataka Aila. Anteriormente, ao viajar por toda a Índia, em visita a diferentes locais de peregrinação, Nityananda Prabhu também viera a ver Shakshi Gopala nessa região, nessa província de Katak. Naquela ocasião, Nityananda Prabhu ouvira a história de Shakshi Gopala contada pela gente da cidade.
ele recitava de novo e o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ouvia a narração com grande prazer. Nós vimos que quando estava em Remuna, Chaitanya Mahaprabhu contou toda a história de Gopala e Gopinata, de Kshirachora Gopinata e Madhavendra Puri, né? Agora eles continuaram a viagem e chegaram a esse templo de Shakshi Gopala. E Nityananda conhecia a história, então contou essa história para Chaitanya e para os outros, né? Quer dizer, Chaitanya estava caminhando, indo para Jagannatha Puri depois que tomou sannyasa. Então quem estava acompanhando era Nityananda Prabhu, Jagadananda, Mukunda Datta e Damodara Pandita. Então vamos à história. Agora Nityananda contando essa história assim muito interessante. Vocês vão ver. Outrora, em Vijayanagara, no sul da Índia, havia 2 brahmanas que empreenderam uma longa jornada para visitar diferentes locais de peregrinação. Em primeiro lugar, eles visitaram Gaya. Gaya, onde tem aquele templo Vishnupada. Já falei, lugar onde que Chaitanya Mahaprabhu teve a iniciação. Ele foi lá nessa cidade porque tem esse templo que faz as cerimônias de pinda, pelo funeral de seu pai. E lá encontrou-se com Ishvarapuri e foi iniciado, Gaya. Depois Kashi. Kashi é uma cidade que tem outros nomes, Varanasi, Benares ou Kashi. Então, mais ao norte, assim, caminhando para o norte, né? Lá, Chaitanya Mahaprabhu, na viagem que ele fez a Vrindavana, ali ele se encontrou com Sanatana Goswami. Depois, seguindo mais ao norte, Prayaga. Prayaga quer dizer a confluência de 2 rios. Então, onde o rio Ganges encontra com o rio Yamuna, onde o rio Yamuna encontra com o rio Ganges, né? E depois é dito que tem um terceiro rio, Sarasvati, que assim no plano sutil, né? Então lá em Prayaga, onde tem esse encontro, é onde tem o famoso Kumbh Mela. Lá em Prayaga, Chaitanya Mahaprabhu deu instruções para Rupa Goswami. E então fica a cidade chamada Allahabad. Então, dali eles partiram para Mathura, um pouco mais acima. Então passa por Agra, onde tem aquele Taj Mahal, e depois chegam em Mathura. Após chegar em Mathura, puseram-se a visitar as diversas florestas de Vrindavana e foram na colina de Govardhana. Visitaram todas as 12 florestas e, por fim, chegaram à cidade de Vrindavana. Devia ser uma pequena vila naquela época, né? A cidade mesmo é Mathura. Na aldeia Panchakroshi, Vrindavana, no local onde agora está situado o templo de Govinda, havia um grande templo onde se realizava magnífica adoração a Gopala. Uma outra deidade, né? Uma outra deidade. Não é aquele Gopala da passatempo de Madhavendra Puri, não. Após tomar seus banhos em diferentes balneários ao longo do rio de Yamuna, tais como Keshigat, Kaliagat, os peregrinos visitaram o templo de Gopala. Em seguida, descansaram naquele templo. Devia ser um templo muito antigo, né? Quer dizer, antes de Chaitanya Mahaprabhu ter
assim, incumbido os seus discípulos, 6 Goswamis, para descobrir os lugares de passatempos de Krishna e escreverem literatura de Bhakti Rasa. Então eles foram nesse templo lá. Keshigati e Kaliagati são lugares famosos ali, lugar de Kalia, onde Krishna ele dançou nos capelos da serpente Kalia. Keshigata, Keshi é um demônio em forma de cavalo, ali às margens do Yamuna. A beleza da deidade Gopala cativou suas mentes e, sentindo grande felicidade, permaneceu ali por 2 ou 4 dias. Um dos 2 brahmanas era idoso e outro jovem. O jovem auxiliava o idoso. Na verdade, como o brahmana jovem sempre prestava serviço ao idoso, este ficou-lhe muito grato, estando muito satisfeito com o seu serviço. Então o brahmana idoso disse ao brahmana jovem: tens me prestado diversas classes de serviço. Tens me ajudado a viajar por todos esses locais de peregrinação. Nem meu próprio filho me presta tal serviço. Por tua misericórdia não fiquei cansado no decurso dessa jornada. Caso eu não te prestasse algum respeito, seria um ingrato. Portanto, eu prometo. Vamos ver a promessa que ele fez, olha só. Eu prometo dar-te minha filha em caridade. Olha só, esse brahmana idoso estava satisfeito mesmo com o brahmana jovem, né? Que prestou assim um serviço de primeira classe, né? Aí o brahmana jovem replicou: meu querido senhor, por favor, ouve-me. O que estás dizendo é muito incomum. Semelhante coisa jamais aconteceu. És um chefe de família muito aristocrático, bem educado e bastante rico. E eu não sou nada aristocrático. Além disso, não tenho educação decente nem riqueza. Era pobre, um jovem pobre, um brahmana simples, né? Senhor, na verdade, não sou um noivo adequado para tua filha. É apenas para a satisfação de Krishna que te presto serviço. Olha só que humildade, hein? Olha só. Eu não sou digno para ser esposo da filha de uma família tão aristocrática, tão educada, assim. Eu não tenho nem boa educação e tudo, sou pobre. Ele fala assim, é apenas para a satisfação de Krishna que te faço esse serviço. O Senhor Krishna fica muito satisfeito com o serviço prestado aos brahmanas. E estando o Senhor satisfeito, a opulência de nosso serviço devocional aumenta. Olha só a mentalidade do brahmana jovem, né? Aí o brahmana idoso replicou: meu caro rapaz, não duvides de mim. Dar-te-ei minha filha em caridade. Já decidi isso. Aí o brahmana jovem disse:
tens esposas e filhos e um grande círculo de parentes e amigos. Sem o consentimento de todos os teus amigos e parentes, não te será possível dar-me tua filha em caridade. Considera bem a história da rainha Rukmini e de seu pai Bhishmaka. O rei Bhishmaka desejou dar sua filha Rukmini em caridade a Krishna, mas Rukmi, seu filho mais velho, se opôs. Portanto, o rei não pôde levar a cabo sua decisão. A história de depois Krishna raptou Rukmini, né? E deu-lhe um castigo a seu irmão Rukmi. Aí o Brahmana idoso, quer dizer, o Brahmana jovem deu esses argumentos, né? Eu acho que não vai colar não, sabe? Você tem muitos parentes, muitos filhos e tudo, sei lá. Mas aí o Brahmana idoso disse: minha filha é minha propriedade privada. Olha só, bem da cultura da Índia antiga, né? Caso eu resolva dar minha propriedade a alguém, quem tem o poder de impedir-me? Meu caro rapaz, dar-te-ei minha filha em caridade, sem considerar a posição de todos os demais. Não duvides de mim a esse respeito, simplesmente aceita minha proposta. Aí o Brahmana jovem replicou: se decidistes dar-me tua jovem filha, então dize isso diante da deidade de Gopala. Olha só, esperto ele, hein? Ele não é bobo, não. Chegando perante a deidade de Gopala, o Brahmana idoso disse: meu querido senhor, por favor, testemunhai que dei minha filha a esse rapaz. Aí então o Brahmana jovem dirigiu-se à deidade, dizendo: meu querido senhor, sois minha testemunha. Vou chamar-vos mais tarde para depor, caso seja necessário. Ele era muito esperto, não era bobo, não. Após essa conversa, os dois brahmanas partiram para casa. Como de costume, o brahmana jovem acompanhou o idoso como se este fosse um guru e prestou-lhe serviço de diversas maneiras. Após regressar a Vidyanagara, cada brahmana foi para os seus respectivos lares. Após algum tempo, aí começa a coisa, né? O Brahmana idoso ficou muito preocupado. Ele começou a pensar: dei minha palavra a um Brahmana num local sagrado, e o que prometi certamente terei que cumprir. Agora devo revelar isso a minha esposa, filhos e outros parentes e amigos. Assim, certo dia, o Brahmana idoso convocou uma reunião de todos os seus parentes e amigos, perante os quais narrou o que acontecera em frente de Gopala. Quando aqueles que pertenciam ao círculo familiar ouviram a narração do Brahmana ancião, desapontados, exclamaram: por favor, não faças tal propostas novamente. Eles unanimemente concordaram:
caso ofereças tua filha a uma família plebeia, tua nobreza se perder-se-á. Ao ouvir falar disso, o povo fará pilhérias e rirá de ti. Não aceitaram de jeito nenhum. O Brahmana idoso disse: como poderei eu invalidar a promessa que fiz no local sagrado enquanto peregrinava? Aconteça o que acontecer, devo dar-lhe minha filha em caridade. Os parentes unanimemente disseram: se deres tua filha àquele rapaz, romperemos nossas relações contigo. Deveras declararam sua esposa e filhos: se tal acontecer, tomaremos veneno e morreremos. Olha a situação. O Brahmana idoso então disse: se eu não der minha filha ao jovem Brahmana, ele chamará Shri Gopalaji para depor como testemunha. Assim ele levará minha filha à força, e nesse caso ficarão desacreditados os meus princípios religiosos. Seu filho replicou: talvez a deidade tenha servido de testemunha, mas ela está numa terra distante. Como poderá vir prestar testemunho contra ti? Por que estás tão preocupado com isso? Não precisas negar abertamente que falaste tal coisa, não há necessidade de fazer uma afirmação falsa. Simplesmente dize que não te lembras do que dissestes. Basta dizeres: não me lembro de nada. Isso lembra que uma personagem aqui da nossa terra. Não me lembro de nada, que eu me encarreguei do resto. E o filho disse: basta dizeres: não me lembro de nada, que eu me encarregarei do resto. Hei de derrotar os jovens brahmanas com argumentos. Ao ouvir isso, a mente do Brahmana idoso ficou muito agitada. Sentindo-se desamparado, ele simplesmente voltou sua atenção aos pés de lótus de Gopala. O Brahmana idoso orou: meu querido senhor Gopala, abriguei-me a vossos pés de lótus, e por isso peço-vos obséquio de proteger meus princípios religiosos contra a violação e ao mesmo tempo salvar meus parentes da morte. A coisa está ficando dramática, né? Mas o Brahmana idoso, ele tinha essa consciência, né? Que ele não podia, assim, falhar, né? No dia seguinte, o Brahmana idoso meditava profundamente sobre esse assunto, quando o jovem Brahmana apareceu em sua casa. O jovem Brahmana aproximou-se e prestou-lhe respeitosas reverências. Então, com muita humildade, com mãos postas, falou o seguinte: prometeste dar-me tua filha em caridade. Agora não dizes nada? Qual é a tua última palavra? A
Após o jovem Brahmana fazer essa pergunta, o Brahmana idoso permaneceu calado. Aproveitando-se dessa oportunidade, seu filho apareceu de repente como uma vara para bater no rapaz. O filho disse: "Oh, és muito degradado. Queres casar-te com minha irmã, exatamente como um anão querendo agarrar a lua." Vendo a vara na mão do filho, o jovem Brahmana fugiu. No dia seguinte, porém, veja só o que ele fez. Ele reuniu todo o povo da aldeia. A coisa está complicando. Então as pessoas da aldeia foram chamar o Brahmana idoso, trazendo-o ao local onde haviam se reunido. Aí o jovem Brahmana começou a falar o seguinte perante eles: "Este cavalheiro prometeu dar-me a mão de sua filha, porém agora ele não cumpre sua promessa. Por favor, perguntai-lhe por que ele se porta assim." Aí todas as pessoas ali reunidas perguntaram ao Brahmana idoso: "Se já prometeste dar-lhe tua filha em caridade, por que não cumpres tua promessa? Tu deste tua palavra de honra." Aí o Brahmana idoso replicou: "Meus caros amigos, por favor, ouvi o que tenho a dizer. Não me lembro exatamente de ter feito uma promessa como esta. Ao ouvir isso, o filho do Brahmana idoso aproveitou-se da oportunidade para fazer um pouco de malabarismo de palavras. De maneira muito insolente, levantou-se perante a Assembleia e falou o seguinte: "Enquanto viajava por diversos locais sagrados de peregrinação, meu pai levava muito dinheiro consigo. Ao ver o dinheiro, esse patife decidiu roubá-lo. Não havia ninguém além deste homem como meu pai. Dando-lhe um tóxico chamado Duturá para comer, esse patife fez meu pai enlouquecer. Pegando todo o dinheiro de meu pai, esse patife declarou que um ladrão levara todo este dinheiro. Agora afirma que meu pai prometeu dar-lhe sua filha em caridade. Todos vós reunidos aqui sois cavalheiros. Por favor, julgai se é justo oferecer a filha de meu pai a esse pobre Brahmana." O cara arrebentou mesmo, hein? Olha só a situação. Ouvindo todas essas afirmações, as pessoas reunidas ali ficaram um pouco em dúvida. Você quando ouve uma contestação assim, você já não sabe, você não pode garantir, não. Acharam ser bem possível que, devido à atração pelas riquezas, alguém abandonasse seus princípios religiosos. Isso acontece, né? E poderia ter acontecido no caso do jovem, né? Nessa altura, o jovem Brahmana disse: "Meus caros cavalheiros, por favor, ouvi. Só para sair vitorioso com seus argumentos, este homem está mentindo. Tendo ficado muito satisfeito com o meu serviço, esse Brahmana disse-me por sua livre e espontânea vontade: prometo dar-te a mão de minha filha. Naquele momento,
Eu o proibi de fazer aquilo, dizendo, ao melhor dos brâmanas, não sou um esposo adequado para tua filha. Tu és um acadêmico erudito, homem rico, pertencente à família aristocrática, ao passo que eu sou um pobre homem, culto, e sem nenhuma pretensão à aristocracia. Ainda assim, este Brahmana insistiu. Repetidas vezes pediu-me que aceitasse sua proposta, dizendo, dê minha filha a ti, por favor, aceita. Então eu disse, por favor, ouve. És um Brahmana erudito. Tua esposa, amigos e parentes jamais concordarão com essa proposta. Meu caro Senhor, não serás capaz de cumprir tua promessa. Tua promessa será quebrada. Ainda assim, repetidamente, o Brahmana confirmou sua promessa. Eu te ofereci minha filha, não hesites. Ela é minha filha e eu dar-la-ei a ti. Quem pode proibir-me? Naquele momento, eu concentrei minha mente e pedi ao Brahmana que fizesse a promessa perante a deidade de Gopala. Então esse cavalheiro disse em frente da deidade Gopala, meu querido Senhor, por favor, cede a testemunha. Ofereci minha filha em caridade a este Brahmana. Após aceitar a deidade de Gopala como minha testemunha, propus o seguinte a seus pés de lótus. Se esse Brahmana mais tarde hesitar em dar-me sua filha, meu querido Senhor, hei de chamar-vos para que sejais minha testemunha. Por favor, atendei a isso com todo carinho. Assim, nessa transação, apelei para uma grande personalidade. Pedi à divindade suprema que fosse minha testemunha. O mundo inteiro aceita as palavras da suprema personalidade de Deus. Aproveitando dessa oportunidade, o Brahmana idoso de imediato confirmou que aquilo realmente era verdade. Ele já não tinha mais argumento, né? Ele descreveu exatamente o que aconteceu, né? Então ele disse, se Gopala vier pessoalmente aqui para servir como testemunha, com certeza darei minha filha ao jovem Brahmana. O filho do Brahmana idoso prontamente confirmou aquilo, dizendo, sim, este é um ótimo acordo. Para quê? O Brahmana idoso pensou, como o Senhor Krishna é muito misericordioso, certamente ele virá para confirmar minha declaração. Ele era um devoto, hein? Ele era um devoto. Vou repetir, como o Brahmana idoso pensou. O Brahmana idoso pensou, como o Senhor Krishna é muito misericordioso, certamente ele virá para confirmar minha declaração. Mas o filho, que era ateu, pensou, não é possível que Gopala venha e preste testemunho. Pensando assim, tanto o pai quanto o filho concordaram com esse acordo. Aí o jovem Brahmana aproveitou-se dessa oportunidade para falar. Por favor, anotai isso no papel, pondo o preto no branco, de modo que não possais novamente mudar vossa palavra de honra. Muito esperto esse jovem, hein? Não é bobo não. Bota esse acordo no papel.
Aí todas as pessoas ali reunidas anotaram essa declaração, pondo tudo isso no papel e tomando as assinaturas das partes do acordo, serviram como mediadores. Todo mundo teve que assinar ali, o pai, o filho, o jovem Brahmana, e eles foram os mediadores. Então o jovem Brahmana disse: todos os cavalheiros presentes, por favor, ouvi-me. Esse Brahmana idoso certamente é veraz e está seguindo os princípios religiosos. Ele não tinha desejo de quebrar sua promessa, mas temendo que seus parentes cometessem suicídio, desviou-se da verdade. Devido à piedade do Brahmana idoso, convocarei o testemunho da Suprema Personalidade de Deus. Isso quem está falando é o jovem Brahmana, né? Devido à piedade do Brahmana idoso, convocarei o testemunho da Suprema Personalidade de Deus, assim manterei intacta a veracidade de sua promessa. Ao ouvir a afirmação enfática do jovem Brahmana, alguns ateus ali presentes começaram a fazer gracejos. No entanto, outra pessoa disse: afinal, o Senhor é misericordioso, e se Ele quiser, poderá vir. Então tem essa disputa, ateus e devotos ali. Após essa reunião, o jovem Brahmana partiu para Vrindavana. Como eu já falei, né, nós estamos ali na Orissa, né, em Orissa, né? Dali para Vrindavana são 1.600 e tantos quilômetros, né? E o jovem foi de novo para Vrindavana. Chegando lá, primeiro prestou suas respeitosas reverências à deidade, em seguida narrou tudo com todos os pormenores. Ele disse: meu senhor, sois o protetor da cultura bramínica e sois também muito misericordioso. Portanto, por favor, mostrai vossa grande misericórdia protegendo os princípios religiosos meus e do outro Brahmana. Meu querido senhor, não estou pensando em me tornar feliz, obtendo a filha do Brahmana como noiva. Estou simplesmente pensando que ele quebrou sua promessa. Isso me causa muita dor. Meu querido Senhor, sois muito misericordioso e sabeis tudo. Portanto, por favor, sede minha testemunha neste caso. Quem tem verdadeiro conhecimento dos fatos, mas ainda assim não presta testemunho, envolve-se em atividades pecaminosas. Falou assim para a deidade. E então a deidade replicou. Olha só. Meu querido Brahmana, volta para a tua casa e convoca outro encontro. Neste encontro, simplesmente procura lembrar-te de mim. De certo que aparecerei lá, e nessa ocasião protegerei a honra tua e do outro Brahmana, prestando testemunho da promessa. Aí o jovem Brahmana replicou: meu querido senhor, mesmo que apareçais lá como uma deidade de Vishnu de 4 braços, ainda assim nenhuma daquelas pessoas acreditará em vossas palavras. Vosso testemunho só será ouvido por todo o povo se fordes lá sob a forma de Gopala.
e com vosso belo rosto falardes estas palavras. Aí a deidade Gopala disse: jamais ouvi de uma deidade que caminhasse de um lugar para outro. O jovem Brahmana replicou: isso é verdade. Mas como é que estás falando comigo, apesar de seres uma deidade? Então Gopalaji sorriu e disse: meu querido Brahmana, simplesmente ouve-me. Caminharei atrás de ti. Dessa maneira irei contigo. Mas Gopala deu umas condições. Não tentes olhar para mim, voltando tua face. Assim que olhares para mim, permanecerei estacionado naquele mesmo lugar. Não prosseguirei. Saberás que estou caminhando atrás de ti pelo som de meus sinos de tornozelo. Aí deu a seguinte ordem para o Brahmana: cozinha 1 quilo de arroz diariamente e oferece-o a mim. Comerei daquele arroz e seguirei atrás de ti. Mas não pode virar a cara não, sabe? Tem que continuar caminhando e você vai estar ouvindo o sininho do tornozelo, que eu estou atrás de você. No dia seguinte, o Brahmana pediu permissão a Gopala e partiu para sua terra. Gopala seguiu passo a passo. Enquanto Gopala seguia o jovem Brahmana, podia-se ouvir o tilintar de seus sinos de tornozelo. Sentindo-se muito contente, o Brahmana cozinhou arroz de primeira classe para Gopala comer. O jovem Brahmana caminhou dessa maneira até que finalmente chegou à sua terra de origem. Ao aproximar-se de sua aldeia natal, começou a pensar o seguinte: agora que cheguei à minha aldeia, irei até minha casa e contarei a todas as pessoas que a testemunha veio. Então Brahmana começou a pensar: se as pessoas não vissem a deidade de Gopala diretamente, não acreditariam que ela havia chegado. Mas mesmo que Gopala permaneça aqui, pensou ele, ainda assim não há nada a temer. Pensando assim, o Brahmana virou-se e olhou para trás. E viu que Gopala, a suprema personalidade de Deus, encontrava-se ali sorrindo. Então Gopala disse ao Brahmana: agora pode ir para casa, permanecerei aqui e não sairei. O jovem Brahmana foi então para a aldeia e informou a todas as pessoas a chegada de Gopala. Ouvindo isso, todos ficaram maravilhados. Todos os aldeões foram ver o Shakshi Gopala, o Gopala testemunha. E ao verem o Senhor realmente ali, ofereceram-lhe muitas respeitosas reverências. Ao chegarem, as pessoas ficaram muito satisfeitas de ver a beleza de Gopala. E ficaram sabendo que ele realmente caminhara até ali. Todos ficaram surpresos.
Então o Brahmana idoso, estando muito satisfeito, adiantou-se e imediatamente prostou-se em Dandavatis, diante de Gopala. Assim, na presença de todos os aldeões, o Senhor Gopala prestou testemunho de que o Brahmana idoso oferecera sua filha em caridade ao jovem Brahmana. Aí não teve mais jeito. Então, após realizar-se a cerimônia de casamento, o Senhor informou a ambos os Brahmanas: vós, os dois Brahmanas, sois meus servos eternos, nascimento após nascimento. Fiquei muito satisfeito com a veracidade de ambos vós. Agora podeis pedir-me uma bênção. Assim, com grande prazer, os dois Brahmanas pediram-lhe uma bênção. Os Brahmanas disseram: por favor, permanecei aqui, de modo que as pessoas do mundo inteiro saibam quão misericordiosos sois para com os vossos servos. O Senhor Gopala ficou, e os dois Brahmanas ocuparam-se em seu serviço. Após ouvirem a falar do incidente, muitas pessoas de diversas terras começaram a visitar Gopala. Finalmente, o rei daquela região, ao ouvir falar dessa história maravilhosa, também veio visitar Gopala e assim ficou muito satisfeito. O rei construiu ali um belo templo, onde passaram a prestar serviço regular à deidade. Gopala ficou muito famoso sob o nome de Shakshi Gopala, o Gopala testemunho. Assim, Shakshi Gopala permaneceu em Vidyanagara e aceitou serviço por tempo bem prolongado. Mais tarde houve uma luta e essa região foi conquistada pelo rei Purushottama de Orissa. Esse rei venceu o rei de Vidyanagara, apossando-se de seu trono. O Manikya Sinhasana, que estava cravejado de joias, era o trono do rei. Esse rei tornou-se conhecido como Purushottama Deva. Era um grande devoto e era avançado na civilização dos arianos. Ele suplicou aos pés de lótus de Gopala: por favor, vinde ao meu reino. Quando o rei suplicou-lhe que viesse a seu reino, Gopala, que já estava agradecido por seu serviço devocional, aceitou sua súplica. Assim o rei pegou a deidade de Gopala e retornou a Cuttack. A Vidyanagara é outro lugar, né? Era no sul da Índia, né? Após conquistar o trono Manikya, o rei Purushottama levou-o para Jagannatha Puri e deu de presente ao senhor Jagannatha. Nesse interim também estabeleceu a adoração regular à deidade de Gopala em Cuttack. Fica perto de Jagannatha Puri. Na verdade, fica entre Cuttack e Jagannatha Puri. Eu já estive lá uma vez. Interessante que a gente, estava eu e outro devoto assim, a gente foi entrando no templo, né? Mas aí tem aquela onda, né, de Jagannatha Puri, o ocidental não pode entrar, né? Aí já veio lá assim, não pode. Mas aí eu já tinha visto a deidade. Tinha visto a deidade, né? Falei, agora estou satisfeito. Assim.
Quando a deidade Gopala foi instalada em Kataki, a rainha de Purushottama Deva foi vê-lo e com grande devoção presenteou-o com vários ornamentos. A rainha possuía uma pérola muito valiosa que usava em seu nariz. Como desejava dá-la a Gopala, começou a pensar o seguinte: se houvesse um furo no nariz da deidade, eu poderia transferir-lhe a pérola. Meditando sobre isso, a rainha prestou as suas reverências a Gopala e regressou a seu palácio. Naquela noite ela sonhou que Gopala aparecia e começava a falar-lhe o seguinte: durante minha infância, minha mãe fez um furo em meu nariz e com grande esforço colocou uma pérola nele. Esse mesmo furo ainda existe. Podes usá-los para colocar a pérola que desejaste dar-me. Estava na nariz da rainha. Depois de sonhar isso, a rainha explicou tudo a seu esposo. O rei, então, tanto o rei quanto a rainha foram ao templo com a pérola. Vendo o furo do nariz da deidade, fixaram a pérola nele e, sentindo-se muito satisfeitos, promoveram um grande festival. Desde aquela época, Gopala tem permanecido na cidade de Kataka, sendo conhecido desde então como Shakshi Gopala. Foi assim que Sri Chaitanya Mahaprabhu ouviu a narração das atividades de Gopala. Tanto ele quanto seus devotos ficaram muito satisfeitos. Quando Chaitanya Mahaprabhu estava sentado perante a deidade de Gopala, todos os devotos viram que ele e a deidade tinham a mesma forma. Ambos tinham o mesmo aspecto. E ambos tinham os mesmos corpos gigantescos. Ambos usavam roupa açafroada e eram muito graves. Os devotos viram que tanto Chaitanya Mahaprabhu quanto Gopala eram brilhantemente refulgentes e tinham olhos de lótus. Ambos estavam absortos em êxtase e seus rostos assemelhavam-se à lua cheia. Ao ver a deidade de Gopala e Chaitanya Mahaprabhu daquela maneira, Nityananda começou a tecer comentários com os devotos, todos os quais sorriam. Assim, com grande prazer, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu passou aquela noite no templo. Após assistir à cerimônia de Mangalarti de manhã, ele prosseguiu sua jornada. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami comenta: em seu livro Chaitanya Bhagavata, Srila Vrindavana Das Thakura descreve muito vividamente os locais visitados pelo Senhor a caminho de Bhubaneswara. Bhubaneswara é a capital de Orissa. Quando chega em Bhubaneswara, então, vira-se para o litoral, para Jagannatha Puri. Chegando a Kamalapura, Chaitanya Mahaprabhu tomou seu banho no rio Bharginadi, deixando seu bastão de sannyasi nas mãos do Senhor Nityananda. Quando Chaitanya Mahaprabhu visitou o templo do Senhor Shiva, conhecido como Kapoteshvara, Nityananda Prabhu, que mantinha sob custódia sua danda de sannyasi, quebrou em três partes e atirou no rio Bharginadi. Mais tarde, esse rio ficou conhecido como Dandabhanga Nadi, o rio da danda quebrada. Após ver o templo de Jagannatha de um local distante, Chaitanya Mahaprabhu imediatamente ficou em êxtase. Após prestar reverências ao templo, começou a dançar em êxtase de amor a Deus. Todos os devotos ficaram em êxtase na companhia do Senhor Chaitanya, e assim absortos em amor a Deus, dançavam e cantavam enquanto prosseguiam ao longo da estrada principal. Chaitanya Mahaprabhu ria, chorava, dançava, ressoava e vibrava sons estáticos.
Embora o templo estivesse a apenas 10 quilômetros de distância, para ele a distância parecia milhares de quilômetros. Caminhando sem parar, o Senhor chegou enfim ao lugar chamado como Ataranala. Ataranala é uma ponte que tem 18 arcos na entrada, chegando em Jagannatha Puri, já dá para se ver o templo de Jagannatha ao longe. Ao chegar lá, manifestou sua consciência externa falando com Nityananda. Sendo recobrado assim a sua consciência externa, Chaitanya Mahaprabhu pediu a Nityananda: por favor, devolve minha danda. Então Nityananda replicou: ela se quebrou em 3 pedaços. Para quê? Nityananda disse: ao caíres em êxtase eu te segurei, mas nós dois caímos juntos sob o bastão. Mentiu, olha só. Assim o bastão quebrou-se devido ao nosso peso, não posso dizer onde foram parar os pedaços. Com certeza foi devido à minha ofensa de que teu bastão quebrou-se. Agora podes castigar-me por isso, como achares adequado. Inventou a história, olha só. Após ouvir a história sobre como sua danda fora quebrada, Chaitanya expressou certa tristeza e, demonstrando um pouco de ira, começou a falar o seguinte: todos vós me favorecestes ao me trazer a Nilatila. Nilatila é Jagannatha Puri. Entretanto, minha única posse era aquela danda, e vós não os guardastes. De tal maneira, todos vós deveis ir ver o Senhor Jagannatha antes ou depois de mim. Não irei convosco. Ou vão na frente ou ficam detrás. Eu vou sozinho. Não vou com vocês, não. Mukunda Datta disse então a Chaitanya: meu Senhor, deves ir na frente e permitir que todos os outros vão depois. Não iremos contigo. Então Chaitanya Mahaprabhu começou a caminhar com muita rapidez à frente de todos os outros devotos. Ninguém podia entender o verdadeiro propósito de ambos os senhores, Chaitanya e Nityananda Prabhu. Os devotos não podiam entender por que Nityananda Prabhu quebrara o bastão, por que Chaitanya permitira-lhe fazer isso. Nem porque, após permitir-lhe, Chaitanya ficou tão irado. O passatempo em que Nityananda quebra o bastão é muito profundo. Só pode compreendê-lo aquele cuja devoção está fixa nos pés de lótus dos dois senhores. Brahmanya Deva Gopalera Mahimai Danya Nityananda Vaktayara Shrota Shri Chaitanya. São imensas as glórias do Senhor Gopala, que é misericordioso para com os Brahmanas. Nityananda Prabhu fez a narração de Shakshi Gopala e Chaitanya Mahaprabhu a ouviu. E agora nós ouvimos, né? Aí Krishnadas Kaviraj Goswami diz assim: Shraddha Yukta Hanya Iha Suneyejana Atire Milayetare Gopalacharana. Aquele que ouvir esta narração do Senhor Gopala com fé e amor alcançará dentro em breve os pés de lótus do Senhor Gopala. Shri Rupa Raghunatha Padeyara Asha Chaitanya Charitamrita Kahe Krishna Dasa. Orando aos pés de lótus de Shri Rupa e Shri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishna Dasa,
narro Sri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, 5º capítulo, descrevendo as atividades de Shakshi Gopala. Ora, terminei bem na hora que queria. Então, o capítulo 6 agora começa uns capítulos muito estáticos também. Próximo capítulo, a liberação de Sarvabhauma Bhattacharya. Isso aconteceu quando Chaitanya Mahaprabhu chegou, assim que chegou em Jagannatha Puri, e foi no templo de Jagannatha. Esse capítulo tem 286 versos, quer dizer, não vai dar num dia, talvez vai ser uns 2 ou 3 dias, porque tem muita filosofia,